O mercado de Fiagros se manteve em crescimento no mês de junho, com a entrada de 3.591 novos investidores. E agora já são 524.218 investidores, um aumento de 0,69% em relação ao número de maio. Ou seja, os Fiagros tem chamado a atenção dos investidores e cada vez mais esses investidores estão diversificando a sua carteira de investimentos com esse tipo de investimento. Por isso, nada mais justo do que trazer aqui nesse vídeo os 4 melhores Fiagros, na minha opinião. Separei 3 Fiagros base 10, ou seja, extremamente acessíveis, que você consegue começar comprando uma cota com menos de R$10, e um Fiagro base 100. Então agora vamos para o conteúdo, mas editor, antes solta a nossa vinheta. Antes da gente começar, é importante eu relembrar que os Fiagros é uma modalidade muito recente de investimento. Eles foram criados em 2021 e basicamente eles são compostos por LCAs e principalmente CRAs, que são os certificados recebíveis do agronegócio. Então, os principais critérios usados aqui para selecionar esses Fiagros foram: primeiro, o patrimônio líquido destes fundos. Afinal, como eu falei, se é um investimento muito recente, a gente precisa investir nos maiores Fiagros, porque infelizmente, tem muito Fiagro aí que está começando, que não tem um patrimônio líquido relevante, e isso pode nos causar problemas, principalmente de liquidez, por ter uma baixa negociação. Então eu me atentei muito ao patrimônio líquido do fundo, também a experiência, que a gestora tem, e por fim a diversificação. Esse é um ponto muito importante, porque tem muitos Fiagros que não têm uma diversificação muito legal, o que acaba aumentando o risco da nossa carteira. E então, analisando esses critérios, eu cheguei aqui a 4 excelentes Fiagros que vocês vão conhecer agora. Vamos então ao primeiro Fiagro, considerado um dos maiores do Brasil, o KNCA11, gerido pela Kinea, uma das maiores e melhores gestoras quando o assunto são fundos de investimento. Vamos iniciar olhando então o patrimônio líquido, que passa dos 2 bilhões de reais. Olhando os dividendos, a gente consegue ver que o KNCA11, os Fiagros, eles têm conseguido entregar um retorno acima de 1% para os investidores, que foi o que aconteceu, olha só, nos últimos pagamentos: 1%, 1,11%, 1,07%, 1,03%. Então hoje, você investindo R$ 101,32 em uma cota do KNCA11, você teria recebido aí R$1, que é equivalente a quase 1% ao mês, isento de imposto de renda. Então vamos agora analisar juntos aqui um pouco da alocação, que a gestora faz no KNCA11. Então a gente consegue ver que 62% está atrelado ao CDI e 36% está atrelado ao IPCA, ou seja, existe aqui uma diversificação de indexadores, o que é positivo. Depois, em relação aos setores e à distribuição geográfica, a gente também consegue ver uma excelente diversificação: citricultura, proteína animal, etc. E rolando um pouco mais para baixo, olhando a carteira de ativos, o que compõe o portfólio do KNCA11? Grande parte nós conseguimos analisar que são CRAs, e aqui tem detalhadamente qual que é o devedor, qual foi o indexador, qual a taxa e qual a porcentagem também da carteira. Então olha só, nós temos aqui na carteira do fundo 35 CRAs no seu portfólio, 2 FDICs e ali uma pequena porcentagem em caixa. Então aqui a gente consegue ver uma diversificação bem interessante, porque se acontecer alguma coisa com algum CRA aqui do portfólio, não vai ferrar com o fundo. Então, para mim, essa diversificação conta muito, principalmente em um investimento tão recente como os Fiagros. Depois aqui ele faz um detalhamento dos segmentos, então açúcar e etanol, e ele explica um pouco mais, detalha os CRAs dessas empresas,
para o investidor conhecer um pouco mais. Depois, citricultura, insumos agrícolas, proteína animal. Então ele faz um resuminho das empresas, como que tá a operação desses CRAs e etc. Então, gente, resumindo, é um fundo bem tranquilo para quem está começando, quer começar com um fiagro, né, mais conservador, com boa diversificação e não quer correr tantos riscos. Então, por fim, acho que o único ponto negativo, né, que eu diria do KNCA11 é que ele não é um fundo base 10, o que acaba não ajudando aí os pequenos investidores. Os próximos fundos que eu vou mostrar aqui para vocês, todos eles são base 10, o que é mais acessível. Então, vamos ao segundo, que é o RZAG11, RZAG11 da gestora Risa. Vamos às principais informações, mas antes, se você gosta aqui que eu traga vídeos no canal sobre fundos imobiliários, fiagros, né? Tudo que envolve esses segmentos, não esquece de deixar o like no vídeo, combinado? Vamos agora para o Fiagro Risa, patrimônio líquido 650 milhões. Então, para um Fiagro é um patrimônio relevante, né? Tá entre aí os principais. E nós temos uma cota hoje custando R$ 8,37. E hoje a gente consegue ver que o fundo tem pago mais de 1,2% de dividendos todos os meses para os seus cotistas, totalizando 16,61%, o que é um excelente dividend yield. Porém, nos últimos 12 meses, nós tivemos aí uma desvalorização do fundo, principalmente porque alguns meses atrás o agro não estava passando ali pelo seu melhor momento, né? Muitas empresas do agro pedindo recuperação judicial, tivemos algumas colheitas não tão boas, então foram vários fatores que influenciaram aí na queda da maioria dos fiagros, mas ao que tudo indica, eles já estão se recuperando. Vamos então para as principais informações aqui, do fiagro da Risa Lotes, que é uma excelente gestora também, não só, né, quando o assunto são fundos imobiliários, os fiagros, mas também outros fundos de investimento, fundo de crédito privado. Eu mesmo tenho fundos de investimento da Risa, então realmente é uma gestora bem conceituada no mercado. Então aqui a gente consegue ver que o fundo tem 87 mil cotistas e tem 34 ativos no seu portfólio, sendo eles 100% dos ativos indexados ao CDI. E aqui embaixo ele faz uma análise setorial. Para quem quiser se aprofundar e entender um pouco mais sobre os fiagros, leia isso aqui. Ele fala um pouquinho como foi a colheita de safra do milho, da soja, do algodão. Depois aqui ele faz um resumo do portfólio, como eu falei, 100% indexado ao CDI. Aqui também tem uma diversificação: soja, algodão, semente, milho, sorgo. Depois aqui nós temos a diversificação por região, também dá para ver que tem aqui uma certa diversificação. E aqui, por fim, detalhado os CRAs, né, do seu portfólio. A gente consegue ver que tem uma diversificação menor em relação ao KNCA11. É um fundo então com um maior risco, mas que mesmo tendo, né, esse risco a mais ali no seu portfólio, vem conseguindo entregar bons resultados, e é por isso que está no nosso segundo melhor fiagro. Vamos agora para o terceiro, talvez você já conheça, pois eu estou falando do SNEG11, o fundo imobiliário da Asset Suno, que tem 94 mil cotistas. Vamos então dar uma olhada no patrimônio líquido, também relevante, um pouco menor do que o RZAG11. Temos aqui 500 milhões de patrimônio e um dividend yield anualizado de 12,97%. Nos últimos meses a gente consegue ver que o rendimento também foi acima aí de 1%. Então, nessa primeira parte aqui do relatório deles, eles fazem uma análise macro, faz uma análise também da nossa taxa de juros, curva de juros futura, o que a Suno espera para os próximos anos. E aqui um ponto extremamente importante, presta atenção neste momento, que é em relação à queda do CDI. Olha o que eles falam: aproximadamente 90% da carteira do fundo consiste em CRAs e FDICs, os quais estão indexados ao CDI. Então, obviamente, qualquer variação
na nossa taxa de juros vai impactar diretamente na receita dos ativos dos fundos, porque grande parte dos CRAs, a emissão é atrelada ao CDI. Então, se nós vermos o CDI caindo, né, a tendência é de queda para os próximos anos, a tendência é que a receita aqui também caia e esse 1% ao mês ele diminua. Então é exatamente isso que o relatório da Suno aqui está explicando, e isso não é só em relação ao SNEG 11, é em relação a quase todos os fiagros que nós temos disponíveis hoje. Como está escrito aqui, ó, isso é evidenciado ao analisarmos a composição da carteira dos 27 fiagros de crédito destinados ao investidor geral. Então esse é um ponto de atenção, porque não espere que esse 1% vá continuar aí para sempre, se a taxa Selic vier de fato aí para casa dos 10, 9,5% ao ano. Aqui a gente consegue ver a performance do fundo, que é extremamente importante, né, de ser analisado. Eles colocam aqui CDI iniciando com R$100 teríamos 120 e o SNEG 11 iniciando com R$100 teríamos 128. Aqui nós vemos em relação à porcentagem do CDI, número de cotistas crescendo, patrimônio líquido está se mantendo aí na casa dos 500 milhões. E por fim, um detalhamento aqui da carteira de crédito, né? Quais são os CRAs aí do seu portfólio. Então aqui a gente consegue ver CRAs 85%, imóvel 11%, FDIC 4%. E o indexador 89% CDI e 11% apenas IPCA. E aqui um detalhamento das empresas, né, dos devedores. Então, turma, nosso terceiro fiagro é o SNEG 11. Tem sido feita uma boa gestão, tem uma diversificação interessante, é um fundo base 10. A gestora Suno, ela vem se tornando referência em fundos imobiliários e fiagros, e então por isso adicionei aqui o SNEG 11. Vamos então para o último fiagro, mas não menos importante. Não sei se você já ouviu falar, mas selecionei aqui o RURA 11, que é um fiagro gerido pela gestora Itaú. Vamos então às principais informações? Temos aqui o patrimônio líquido muito relevante, 1,6 bi, né, de reais. Então já é um fundo que também tem um histórico, já tem um patrimônio líquido relevante e teve o seu início ali em 2022. Como eu falei, é gerido pela Asset do Itaú, e ele coloca logo no início aqui que o objetivo do fundo é te entregar CDI mais de 3 a 3,5% ao ano. O Dividend Yield anualizado de maio de 2024, que é o relatório aqui mais recente, 14%. Também tivemos aí mais de 1% todos esses últimos meses. Temos aqui a exposição setorial bem diversificada, olha só aqui a lista. As garantias também extremamente diversificado. Quando a gente olha a localização, a gente consegue perceber que está presente aí em quase todo o Brasil. E temos aqui, então, 59 devedores. Batemos recorde aqui de diversificação, né? Realmente um número bem relevante. E os top 5 devedores não ultrapassa 20% do patrimônio líquido. Aqui ele faz um resuminho, né, dos principais ativos: soja, milho, algodão, boi gordo, açúcar e etanol. E aqui em detalhes o que compõe a carteira. A gente consegue ver que o principal, né, são CRAs. Aqui a gente consegue ver o quanto, né, o peso de cada um no fundo, qual é o indexador, as principais informações. E então esse aqui se enquadraria também em um fundo bem interessante para iniciantes, para quem não quer se expor tanto, né, já que os fiagros já são naturalmente mais arriscados do que fundos imobiliários, por exemplo, que já existem aí há 10 anos, já tem um track record maior para ser analisado. Aqui a gente está falando de algo novo, de algo cíclico, né, depende muito ali da temporada. Por mais que o agro seja uma grande potência no nosso Brasil, nós temos os ciclos de alta e os ciclos de baixa. Então isso acaba tornando o agro um investimento um pouco mais complexo, e por isso que eu escolhi esses 4 fiagros que eu acredito que tem feito uma boa gestão e também uma boa diversificação dos recursos dos cotistas. E lembrando que o RURA 11 também é um fundo base 10, no qual uma cota custa apenas hoje, na cotação de hoje, R$ 9,40.
Então, jovens, por hoje é só. Coloca aqui embaixo nos comentários se você já investe em Fiagro, se você já tem na sua carteira de investimento algum desses que eu mostrei no vídeo de hoje. E vamos ficando por aqui. Bons investimentos e até o próximo vídeo. Um grande beijo.